E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Duda do Projeto Acabamentos Finos e o vídeo de hoje é uma aula sobre zíper encapado. Introduzir um pouco, então, com a história do zíper em si, que a primeira patente ela foi registrada em 1893, lá nos Estados Unidos, mas muito tempo depois, um engenheiro sueco-americano, por volta de 1906 até 1913, ele foi desenvolvendo esse material e dando a carinha e a funcionalidade que a gente conhece hoje. E bem mais recentemente surgiram os zíperes invisíveis, que ficaram populares ali nos anos 50, e na década de 50, 60, as maisons de alta costura ficaram muito adeptas do uso dele e foram desenvolvendo cada vez mais técnicas para deixar ele cada vez mais invisível, né? E uma dessas técnicas é o zíper encapado, porque quando a gente vai lidar com tecidos lisos demais, finos demais, grossos demais ou vazados demais, os zíperes podem acabar encontrando dificuldades ali durante o percurso do cursor e estragando a peça, diminuindo a vida útil dela, e essa é a última coisa que a gente quer que aconteça com as nossas roupas. Então, para evitar isso, a gente aplica essa técnica para facilitar o uso da peça e a durabilidade dela. Vamos lá aprender essa técnica preciosa? Então, Bom, pessoal, então eu peguei um pedaço do meu tecido de 10 por 27. Vou dividir ele no meio, para os dois lados ficarem iguais, para a gente ter duas fitas para o nosso zíper. No caso, eu cortei com 27 de comprimento, porque o meu zíper tem 20 centímetros de comprimento também. E a largura, porque é uma largura que eu acho boa para a gente trabalhar, depois a gente apara o que sobrar. Pega uma das fitas, vira do avesso e coloca direito com direito, né? Direito do zíper com direito do tecido, como se fosse costurar o zíper direto na peça. Só que então, para encapar, a gente vai colocar essas fitas nele primeiro, né? Fazer esse encapamento. E aí, vamos para a máquina. Coloquei o meu pé de zíper na minha máquina e comecei a costurar bem rentinho, gente. É aquilo, zíper invisível, quanto mais próximo você consegue passar a costura, né, dos dentinhos, de maneira que não prejudique o funcionamento do zíper, melhor. Então, cortei as linhazinhas ali que estavam sobrando e a gente dobra o tecido para ele ficar do lado direito e passa uma costura agora para segurar o tecido do lado certo, né, na frente certa do zíper. E essa costura é mais na beiradinha mesmo, na extremidade, né, de fora do zíper, do outro lado, que não tem os dentinhos. Costuro ali até no máximo onde eu conseguir, né? Por conta do cursor do zíper. E agora a gente apara esse tecido que sobrou. Prontinho, tecido aparado e já temos um lado do nosso zíper encapado. Vamos fazer o outro lado, é o mesmo processo,
Com o pezinho ainda na máquina de zíper, eu faço o mesmo processo. Costuro o zíper na nossa fita do nosso tecido, bem rentinho, até o final. Confiro se deu certo minha costura, viro meu tecido e costuro na outra extremidade do zíper para segurar o tecido e terminar de encapar o outro lado do nosso zíper. Corto os excessos desse lado também e pronto, temos o nosso zíper encapado. Hora de aplicar ele então na nossa peça. A minha peça começou uma amostra, ela já tá fechada, mas aí é a mesma coisa de colocar um zíper, como eu já falei antes. Só que agora o nosso zíper está encapado, então ao invés de você passar uma costura bem rente, para o zíper ficar bem invisível, a gente pode passar mais tranquilo, assim, não precisa ser tão rente, porque a costura mais rente aos dentinhos do zíper já foi a nossa primeira costura que encapou o zíper. Então, costura normalmente. Finalizamos, aparo as minhas linhas e olha só como ficou esse visual. Tem essa dica, gente, de você, no final do zíper, ali onde você delimitar, que é o final dele, você passa a costura por cima, né, o tecido da peça, você passa a costura por cima do zíper, para ele ficar com um bom acabamento. Podem reparar que o meu tecido da peça, ele passa por cima, dando o acabamento do zíper encapado. E aí, vamos pro outro lado. Então, fecha o seu zíper, marca ali o tecido, né? Pra ele não torcer ou sair da posição. Alfineta. Abre o zíper novamente e passa a costura. Então, costura finalizada, no zíper aplicado e prontinho. Vou levar pra passar, né, pra assentar o tecido da amostra. E é assim que ficou, gente. Vamos dar uma parada aí no que sobrou, mas dependendo, né, de onde você for aplicar esse zíper, você que decide o que vem aí em cima, né? Se for uma peça toda forrada,
a gente faz o acabamento de acordo com o que você desejar, né? Como é uma amostra para eu colocar no meu caderno de acabamentos, eu vou finalizar dessa forma mesmo, porque o acabamento que eu vou fazer pode ser esse. Olha como ficou fácil para abrir e fechar o zíper, não teve complicação nenhuma. Atrás, como eu falei, se sua peça for forrada, vai ter o forro, se não, você apara essas linhas, deixa tudo bem bonitinho. Pode passar um viés também, dando acabamento pro zíper. E é isso, gente. Bom, o zíper encapado, então, ele é um acabamento permanente que é funcional, mas pode ser estético também. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. As referências para esse conteúdo estão aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, comenta se você já conhecia essa técnica. E eu te espero na próxima aula.